Mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas no próximo domingo para escolher prefeitos e vereadores em todo o país, menos Brasília. A votação ocorre entre 8 da manhã e 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Para votar, o eleitor pode utilizar a biometria, isso se tiver cadastro, e também o e-título ou levar um documento com foto. Aliás, hoje é o último dia, né, para fazer a atualização. Amanhã? Amanhã é o último dia para atualização do e-título? Tá. Bom, nesse domingo, o primeiro voto é para vereador ou vereadora, com 5 dígitos, e o segundo para prefeito ou prefeita, 2 dígitos. Quem não puder votar no primeiro turno precisa justificar pelo próprio e-título ou comparecer a um local de votação. No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. A gente estava falando que era hoje só para a pessoa se adiantar. Isso, acelera o processo, hora, tá? exatamente. Ontem, em 26 capitais... Mas não precisa, né? Não precisa não é necessariamente. necessário. Eu, por exemplo, Facilita não tenho. o processo. Vou lá com o meu RG. Pronto, um documento com foto. É isso tudo que é certo. necessário, Tá. tudo certo. Ontem, em 26 capitais, houve debates, né? Os últimos debates. Em São Paulo, os 2 primeiros blocos foram um pouco mais propositivos, mas depois, adivinha? Candidatos se atacando. Encontro organizado pela TV Globo reuniu Guilherme Boulos do PSOL, Ricardo Nunes do MDB, Pablo Marçal do PRTB, José Luiz da Atena do PSDB e Tabata Amaral do PSB. Buscando a reeleição, Ricardo Nunes usou as considerações finais para falar do boletim de ocorrência feito pela esposa em 2011, voltando a negar que a tenha agredido fisicamente. Foi covarde que o Marçal faz aqui. No finalzinho da pergunta deles, tem o ter direito de falar da minha família novamente. Gente, esse BO, eu sou casado há 27 anos. Eu amo a minha esposa, tenho 3 filhos e um neto. Eu tive um problema há 14 anos atrás, que eu fiquei um período separado da minha esposa. Ficamos meses. Mas o nosso amor, graças a Deus, a gente tá bem. Estamos casados, felizes. Teve lá um desentendimento. Leia o BO, não tem nada de agressão física. Tivemos uma discussão por telefone e por mensagem. Isso eu precisava falar. É injusto o que ele faz. Porque ele é malvado, ele é ruim. Guilherme Boulos, por sua vez, levou ao púlpito um exame toxicológico que descarta a presença de cocaína no organismo dele. Ao apresentar-lhe o teste, o candidato do PSOL foi interrompido pelo mediador, o âncora César Tralli, que disse ser vedada a exibição de qualquer documento no debate. Mas para a gente encerrar de uma vez por todas esse tipo de acusação, porque é baixo, porque ataca a família. Eu sou pai de 2 filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito, tá aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico Candidato, também. o senhor não pode exibir nenhum panfleto, nenhum papel, nada, segundo as regras determinadas pelo debate e assinadas pelas campanhas, inclusive a do senhor. Respondendo a Guilherme Boulos sobre indicar ex-integrantes do governo João Dória em caso de vitória, Pablo Marçal disse que os adversários estão o destruindo. Você é o candidato mais rico, que é o socialista de iPhone, que recebeu do Lula 30 milhões de reais de fundo eleitoral. Lula, você não quer acabar com a fome do Brasil e está transferindo 30 milhões para ele? Valdemar Costa Neto, quem é de direita, votou nos deputados federais do PL. O maior doador da campanha de Ricardo Nunes é o Valdemar Costa Neto, aquele do mensalão. Esses candidatos aqui, eles estão usando o seu dinheiro público, agora cobram um comportamento meu, sendo que eles me destruíram. Posso fazer uma pontuação aqui? Diga. Até agora, o que você ouviu de proposta para a cidade, hein? O que você ouviu sobre a Cracolândia, sobre... bem na verdade, nos 2 primeiros blocos houve. Eu ia chegar lá. Nos 2 primeiros blocos houve, mas a tônica do debate foi essa. Foi a acusação. A partir do 3º bloco até o final, antes da metade até o final, a gente viu a tônica que foi observada em toda a campanha eleitoral. Sim, é importante que Ricardo Nunes explique, né, esse episódio meio nebuloso do boletim de ocorrência. Não acho importante e, aliás, lamento que tanto o Guilherme Boulos quanto o Ricardo Nunes tenham dado legitimidade a essa acusação criminosa do Pablo Marçal ao fazerem um exame de toxicologia. Não deveriam. Repito, porque isso acaba dando legitimidade, sustentáculo a essa acusação absurda. Mas também isso não tem nada a ver com os problemas da cidade, como também não tem nada a ver aquilo que a gente vai ver na sequência dos demais candidatos. Foi isso, basicamente foi isso. Acusações, gritaria, dedo no olho, enfim. Por mais que dessa vez não fisicamente, mas
agressões verbais, que não deixam de ser agressões. Tabata Amaral fez menção ao episódio do debate na TV Cultura, quando Pablo Marçal foi agredido com uma cadeirada por José Luiz da Atena e afirmou que ele estava usando um gesso cenográfico. E só um comentário, porque deve ser muito assustador ver essa baixaria que a gente está vendo. Então, queria esclarecer para vocês. Eu sou a única candidata que vence do Marçal, que vence do Nunes, e esse cara não vai estar no segundo turno. E até para a gente ver o nível de mentira, porque ele está há semanas atacando cada um de nós, trazendo mentiras, mas aí pra gente ver como a mentira vai até na pequena coisa. Esse homem tá há 3 semanas com esse gesso cenográfico, a gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando. Perguntado por Pablo Marçal sobre achar viável alguém de extrema esquerda governar São Paulo, o candidato José Luiz da Atena disse que os extremos não servem, mas que há bons nomes tanto na direita quanto na esquerda. O que está nos extremos, o Pablo Marçal, é horrível. A gente boa da esquerda é gente boa na direita. Eu não sou contra a esquerda que o Lula defende, não sou contra a direita que o Bolsonaro defende, mas o que está nos extremos só tem coisa ruim. O que está no centro só vai ser bom se o centro não continuar mantendo reféns prefeitos, governadores, presidentes da República, trocando por cargo e por emenda, dinheiro e emenda. Antes do encontro, houve a divulgação de mais uma pesquisa Datafolha. Nela, Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Ricardo Nunes aparecem tecnicamente empatados na corrida à Prefeitura de São Paulo. O candidato do PSOL tem 26% das intenções de voto. Já o atual prefeito e o empresário do PRTB estão numericamente empatados, 24%, na pesquisa que tem margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo. Tabata Amaral rompeu a barreira dos 10%, aparece com 11%. José Luiz da Atena tem 4% e Marina Helena, do Novo, 2%. Os demais candidatos não atingiram 1%. Nos cenários de segundo turno, Ricardo Nunes venceria Guilherme Boulos por 52-37 e Pablo Marçal por 56-38. Já Boulos bateria Marçal por 48-36. No Rio de Janeiro, o debate foi marcado por ataques a Eduardo Paes e propostas para saúde, educação e segurança. Vinícius Calixto. À frente nas pesquisas eleitorais, o prefeito do Rio e candidato à reeleição Eduardo Paes, do PSD, foi alvo de ataque de todos os candidatos no debate promovido ontem à noite pela TV Globo. Também participaram do debate os candidatos Alexandre Ramagem, do PL, Marcelo Queiroz, do PP, Rodrigo Amorim, do União Brasil e Tarcísio Mota, do PSOL. No primeiro confronto entre Paes e Ramagem, o tema foi segurança. Paes fez a associação de Ramagem ao governador Cláudio Castro e criticou a atual política de segurança pública. Deputado, o Rio vive uma das mais graves crises na área de segurança pública. O senhor tem falado muito sobre isso, mas no dia em que foram divulgados os últimos índices de segurança pública, em que dobrou o número de roubo de veículo, de carga, um celular roubado a cada 9 minutos no Rio de Janeiro, o senhor estava ao lado do seu padrinho, o governador Cláudio Castro, que é quem comanda a segurança pública no Rock in Rio. E o senhor tem permanentemente dito que vai resolver o problema da segurança pública. Você não se vergonha de fazer esse estelionato, contar essa história, quando você já manda na segurança pública do Estado há 6 anos? Já Ramagem disse que é afiliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro e chamou o trabalho de Castro de gestão medíocre. Eu não tenho padrinho Cláudio Castro. Minha liderança política se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele que tem a confiança em mim, ele que me escolheu. Segurança é sim responsabilidade também da prefeitura. Quando a gente olha para a gestão de Cláudio Castro, é uma gestão medíocre. Tem muito a se fazer, mas a sua gestão é muito pior, é nota 0, Eduardo. E o Datafolha aponta empate triplo, com o mesmo percentual de votos na corrida. Ah, não, gente, eu pulei para Belo Horizonte, desculpa. Não, tudo bem. Porque o Eduardo Paes, ele se mantém na liderança da disputa à Prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito tem 54% das intenções de voto, 54%, hein? Contra 22% do Ramagem, do PL. Tarcísio Mota, do PSOL, aparece com 4%, seguido de Marcelo Queiroz, do Progressista, com 2%, Progressistas. Rodrigo Amorim, do União Brasil, Ciro Garcia, do PSTU e Juliette Panjota, do Unidade Popular, estão com 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos totalizam 10% e 4% não sabem ou não responderam. Só para esclarecer aqui, eu estava falando do empate triplo.
Aí é BH, né, Sheila? Isso, em BH o debate da Globo teve troca de acusações e críticas à atual gestão. Vamos aos números então primeiro, aí na sequência informação do Daniel Martins sobre o debate. O que aponta o Datafolha, como dizia aqui a Carla? Aponta empate triplo com o mesmo percentual de votos na corrida à prefeitura. Mauro Tramonte, do Republicanos, Fuad Noman, do PSD e Bruno Engler, do PL, tem 21% das intenções de voto cada um. Na sequência vem Duda Salabert, do PDT, com 9%, Gabriel Azevedo, do MDB, com 7%, Rogério Correia, do PT, com 6% e Carlos Viana, do Podemos, com 3%. Nos cenários de segundo turno, Mauro Tramonte venceria Bruno Engler por 50% a 34% e estaria empatado tecnicamente com Fuad Noman por 41% a 43%. E Fuad Noman, por sua vez, bateria Bruno Engler por 45% a 38%. Vamos aqui a alguns destaques do debate de ontem. Fala, Daniel Martins. O último debate antes das eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte, realizado pela Rede Globo nesta quinta-feira, fica marcado por uma troca de acusações, gafe do atual prefeito, além de uma confissão sobre não vacinação. Na primeira fase de temas livres, o candidato Bruno Engler, do PL, foi questionado pelo candidato Carlos Viana, do Podemos, sobre a imunização contra a Covid-19. E o candidato bolsonarista admitiu não ter tomado a vacina. Eu falo com todas as letras, eu não tomei a vacina do Covid, eu tomei todas as vacinas quando eu era menino e sou a favor que a gente disponibilize as vacinas para todos aqueles que desejarem. Ainda nessa fase de temas livres, o atual prefeito e candidato à reeleição para o cargo Fuad Noman, do PSD, foi questionado pela candidata Duda Salabert, do PDT, sobre a participação dele na ditadura militar quando era soldado. Durante a resposta, Fuad se referiu à ditadura como revolução. O que eu quero dizer claramente é o seguinte, a minha história é limpa, não tem nada. Se você olhar toda a história da Revolução, você não vai ver meu nome em lugar nenhum, porque eu nunca participei de um evento que pudesse ser de ditadura, de algum ataque. O debate ainda ficou marcado por um confronto entre apoiadores da candidata Indira Xavier, do União Popular, que foram à porta da Globo protestar contra a falta de um convite para o debate, e os apoiadores do candidato Fuad Noman, que juntos causaram um tumulto na porta da emissora. Em Porto Alegre, após as enchentes de maio, o debate foi marcado pela discussão sobre a prevenção a desastres climáticos. Paula Neyman. Nesta quinta-feira, os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre participaram de um debate promovido pela RBS TV, afiliada à Rede Globo no Rio Grande do Sul. Participaram os candidatos Juliana Brizola, do PDT, Maria do Rosário, do PT e Sebastião Melo, do MDB. Entre os diversos temas que foram falados durante o debate, o principal foi a prevenção contra as cheias. A candidata Maria do Rosário se posicionou contrária às medidas tomadas pela atual Prefeitura, que concorre à reeleição durante as cheias, e propôs novas medidas. Mais de 50% dos bairros atingidos foram ainda atingidos novamente agora com as novas chuvas. Isso tem sido reiterado às vezes. Não há um plano instalado. Eu vou recriar o DEP para termos condições instaladas de atuar e vou valorizar o DEMAI público. Já o candidato à reeleição, Sebastião Melo, designou a responsabilidade ao governo federal e expôs que novas medidas já vêm sendo tomadas. O sistema de proteção de cheia é uma responsabilidade do governo federal. Ele foi concebido na década de 60 e executado pelo governo federal. Ele mostrou-se insuficiente essa enchente do tamanho que chegou no Guaíba. E o que é que nós estamos fazendo? Nós já estamos fazendo as obras no Sarandi, no Muro da Mauá, nas comportas, fechamento de comporta, alteamento de casa de bomba. Isso importa 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, e não vem nenhum centavo do governo federal até agora. Esse foi o último debate antes das votações do primeiro turno que acontece neste domingo. Também foram falados sobre temas como sustentabilidade, habitação e saúde pública. Em Salvador, o último debate teve críticas à atual gestão, menções a Lula e propostas para segurança e educação. O prefeito Bruno Reis não compareceu. Fala, Diego Barreto. O último debate à Prefeitura de Salvador, realizado na TV, foi marcado pela falta do atual prefeito e candidato à reeleição Bruno Reis, do União Brasil, e críticas à gestão. O encontro teve somente a participação de Geraldo Júnior, do MDB, e Kleber Rosa, do PSOL. Um dos pontos de tensão do debate envolveu o apoio do presidente Lula. Geraldo Júnior, que é vice-governador da Bahia na chapa petista, foi questionado por ter demonstrado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro no passado. Tanto ele quanto Kleber Rosa dizem ser candidatos que representam o presidente Lula na capital baiana. Como o PT forma chapa com o MDB nas eleições deste ano em Salvador, Lula participou dos programas eleitorais de Geraldo Júnior. No Recife,
Recife, o último encontro teve ataques ao prefeito João Campos, críticas também às trajetórias políticas dos candidatos e poucas propostas. Antes do debate, o Datafolha mostrou a disputa praticamente inalterada com a reeleição de João Campos no primeiro turno e bastante folgada, né? O atual prefeito do PSB tem 74% das intenções de voto. Gilson Machado, do PL, aparece com 10%, Daniel Coelho, do PSD, com 5% e Dani Portela, do PSOL, com 4%. Todos os detalhes das pesquisas você ouve aqui ao longo da programação da Band News FM e, é claro, nas programações locais. Vamos falar do Cid Moreira, gente? Começa logo mais. Aliás, eu achei bonita a homenagem ontem no Jornal Nacional. Vocês viram? Quando terminou a reportagem, para quem não viu, a câmera apareceu aberta na redação, já bem escura, né? Com uma ou outra luzinha azul acesa, aquela luz que marca a linguagem visual da Globo. A Renata Vasconcelos e o William Bonner já não estavam mais presentes. Só o Cid Moreira, né, numa imagem colorida que foi se tornando preto e branca num telão, o rosto dele bem grande. E aí ouviu-se o boa noite, né, tradicional do Cid. Foi bonito. Começa daqui a pouquinho o velório aberto ao público no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. O Cid morreu aos 97 anos de insuficiência renal crônica, falência múltipla de órgãos, depois de uma internação de 29 dias. Quem tem os detalhes é Gabriela Morgado. A segunda cerimônia de despedida ao jornalista Cid Moreira acontece na manhã de hoje no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. Amigos e familiares vão ter uma cerimônia restrita das 8h30 às 10 da manhã, quando o velório será aberto ao público, até 1 da tarde. Um primeiro velório aconteceu ontem em Petrópolis, na região serrana do Rio, onde Cid estava internado com insuficiência renal. Por 26 anos, o comunicador foi símbolo do Jornal Nacional, com seu boa noite. Boa noite. Cid Moreira ainda foi a voz para os programas da Rede Globo da vinheta da Copa do Mundo de 2010, que fazia referência à bola Jabulani. Jabulani. O sepultamento vai acontecer em Taubaté, interior de São Paulo, onde Cid nasceu. Em entrevista ao jornalista Milton Neves em 2019, Cid Moreira lembrou de quando foi contratado pela Rádio Bandeirantes ao ser notado pelo então presidente da emissora, Rebelo Júnior. Ele contou que a oportunidade surgiu ao substituir um repórter que havia ficado afônico em Taubaté. Eu estava na rádio lá em Taubaté e ele ficou afônico e eu substituí. Ele me pediu substituir. Quando terminou, o Rebelo Júnior, que era o presidente da Rádio Bandeirantes na época, ouviu a minha transmissão e falou: vem para cá que eu quero te contratar. Na época eu não podia, porque eu estava concluindo um curso no colégio. Falei, quando terminar eu vou. Na época a Bandeirantes saía do ar, eu acho que às 1 da manhã, ou à meia-noite, não me lembro, e voltava às 7 da manhã. Soava um gong, bom, daí eu entrava no ar, BR-RH9, Rádio Bandeirantes de São Paulo, a mais popular emissora paulista. Hora certa, Valadão em Taubaté, 7 horas. A gente ouviu ontem aqui também o diretor de TV, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que diz que o Boa Noite, que virou uma marca registrada do Cid Moreira, nasceu como uma maneira de tornar o fim do Jornal Nacional mais leve para os espectadores. O executivo afirmou que a ideia partiu do jornalista Armando Nogueira, depois dos dois constatarem que o noticiário terminava muito pesado na passagem para a novela. E explicou que Cid Moreira entendeu a intenção e conseguiu dar um toque especial para uma expressão de apenas 2 palavras. E precisava terminar de um jeito mais macio, mais suave. Eu vou entrar com a novela depois. Eu não quero entrar com notícia triste. Então a Amanda falou: vamos fazer um boa noite, mesmo depois de todas as coisas que a gente apresenta, boas ou negativas, a gente faz um boa noite. E o Cid entendeu isso e fez é muito difícil você colocar uma inflexão em duas palavras. Boa noite. E ele conseguiu. Que engraçado isso, curioso, né? Quando a gente pensa que o Boa Noite foi um marco, né? Pela voz, pela forma como ele colocava a sua voz, né? Mas sem imaginar que isso foi discutido e que foi uma mudança muito importante, né? No jornalismo.
na apresentação de telejornal. Imagina que coisa mais impessoal. Hoje a gente fala, mas como assim não falava boa noite, né? E depois virou um marco e tal. Eram tempos tão diferentes. Hoje a gente tem tanta liberdade, a gente faz meio que o que der na telha, né? Que Tão bom que é isso, né? que bom que é espontâneo assim. Mas era a época da ditadura, né? Ele tinha que se preocupar com o conteúdo e também com a forma, porque tudo era vigiado. Então eram tempos muito diferentes, né? Mas as mudanças no Jornal Nacional sempre foram mais lentas, né? Sempre. Sempre aconteceram de uma maneira mais paulatina. Até o Boechat se divertia com isso, lembra? Ele apresentava o Jornal da Band e ele tinha os seus acessos de Boechat da Band News na bancada do Jornal da Band. Lembra do robô? O Boechat montou um robô para encerrar um jornal no lugar. Um robô tosco ali, uma vassoura, uma lata de tinta e uma peruca. Ou quando ligou para a mãe, para dona Mercedes, na bancada. Então ele tinha essa galhardia que era muito difícil. E ele falava, ele se divertia porque ele lia nas colunas de TV, né? O Jornal Nacional está mais leve. Agora, enquanto a Renata lê a notícia, William Bonner olha pra ela. Não era nem a Renata, era a Fátima, né? Eu vou deixar, fizeram o cara olhar pra esposa. Nossa! É difícil, né? Então, parece estranho e absurdo pra nós hoje, mas deve ter sido um fuzuê. Isso deve ter chegado à sala do Roberto Marinho. Colocamos um boa noite ao final do jornal? Sim, será que isso não claro. torna muito pessoal o noticiário? Papapá. E foi isso que o Boni contou pra gente. Cara, interessantíssimo, né? E tinha que ser ele. A gente conversou com o Boris também, jornalista Boris Casoy, que disse que o colega de profissão foi o porta-voz do jornalismo e do telejornalismo bem feito. Estávamos com o prefeito de Taubaté, no automóvel desse prefeito de Taubaté. E aí eu comecei a conversar com o secretário, e o motorista identificou a minha voz. E aí eu disse, o senhor é locutor de rádio? Sim, sou da Rádio Eldorado. Ele disse, o meu filho é locutor de rádio, o senhor conhece? É o Cid Moreira. O pai do Cid Moreira era motorista oficial da prefeitura, do carro do prefeito de Taubaté. Eu estou falando de 1968, por aí. E eu fiquei com isso na cabeça, dessa origem humilde do Cid Moreira. Por meio de nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente Lula lamentou a morte de Cid Moreira. Ele descreveu o apresentador como uma voz única e potente e ressaltou o legado dele no jornalismo e na televisão brasileira. Vamos agora passar para o noticiário internacional. Israel mantém os bombardeios no Líbano e mira o possível novo chefe do Hezbollah. Na fronteira com a Síria, o exército israelense lançou mísseis contra uma infraestrutura de transporte e interrompeu o tráfego entre os dois países. O Thiago Muniz tem os detalhes sobre esse assunto aqui e vai nos atualizar com o que há de mais recente. Bom dia para você, Thiago. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Pelo menos 37 pessoas morreram nas últimas 24 horas em razão dos ataques de Israel ao Líbano. Com isso, chega a 2.000 o número total de pessoas que morreram. Isso desde outubro de 2023. Então, nesse período em que nós já temos aí os bombardeios, os conflitos ocorrendo, chega a 2.000 esse total de vítimas, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano. A noite foi marcada por intensa atividade, tanto no Líbano como na Cisjordânia. É relativamente raro que Israel faça ataques à Cisjordânia, mas isso ocorreu. 18 pessoas morreram no território. E no Líbano, em Beirute, nós tivemos um bombardeio em que teria o alvo sendo determinado o possível sucessor de Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, que foi morto pelas forças de Israel nos últimos dias. O Hezbollah ele se mobiliza, responde a esses ataques, tenta responder de alguma maneira, mas o grupo paramilitar ele tem a liderança por enquanto indefinida e Israel já ataca os possíveis sucessores de Hassan Nasrallah. Então, este foi um dos principais objetivos que as forças de defesa de Israel
tentaram conseguir ao longo da noite de ontem. Também nós tivemos um anúncio por parte das Forças de Defesa de Israel com a ordem do esvaziamento de outras 35 localidades no sul do Líbano. Isso porque os combates em terra estão progredindo, então as Forças de Defesa de Israel têm feito essas ordens sucessivamente para que as pessoas deixem essas regiões no sul do país. No entanto, o relato de conflitos nesta parte do front, ela é menor do que nos outros dias. Temos principalmente, portanto, o relato dos bombardeios em Beirute e também agora na Cisjordânia. Olha, a gente acaba de receber a informação de que foi adiada a repatriação do primeiro grupo de cidadãos brasileiros que quer deixar o Líbano. O Pablo Fernandes está me avisando aqui que o avião da FAB, o KC-30, que aguardava autorização para decolar de Lisboa e trazer mais de 200 brasileiros, vai permanecer em Portugal por mais um tempinho. Ô João Pedro Melo, isso tem a ver com o fato de que Israel ontem bombardeou uma área muito próxima do perímetro do aeroporto de Beirute? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente ainda não tem essa confirmação, viu? Eu conversei agora há pouco com algumas fontes aqui da Força Aérea, também relacionadas a essa questão desse voo, e a informação que recebi em off, por enquanto, é de que foi adiado em 24 horas. Não me deram qual foi o motivo específico, mas uma informação também agora, conversando já com pessoas que estão no Líbano, é de que eles já foram avisados que esse voo não partirá mais hoje, partirá amanhã. E aí é uma decisão, então, do governo, uma decisão de governo. A gente, claro, vai perguntar ainda para o Ministério da Defesa, para a própria Força Aérea, o que pode ter levado a esse adiamento, mas com certeza pode ter sido essa questão dos bombardeios ali no perímetro do aeroporto de Beirute. A gente falava sobre isso ao longo dessa última semana, né, de que ali ainda era seguro porque o aeroporto estava aberto, entre outras questões, mas agora, diante do acerramento dessa tensão naquela região, claro que isso gera uma preocupação para essa operação de repatriação desses brasileiros. Uma outra alternativa era a Síria, né? A gente vem falando disso já há pelo menos 2 semanas, um terminal na Síria, mas essa é uma alternativa que está sendo deixada em segundo plano. O governo ainda trabalha com o plano A, que é fazer essa repatriação dos brasileiros por Beirute, né? A gente vai seguir acompanhando. Por enquanto esse voo está mesmo adiado, né? A expectativa é de que esse avião deixasse hoje o país, mas agora vai ser apenas às 2 da tarde de sábado, isso no horário aqui de Brasília. Essa é a informação que recebi há cerca de 3 minutos atrás. Ou seja, quentinha. Lembrando que na segunda-feira, 1 ano dos ataques terroristas do Hamas contra Israel, que deu início a tudo isso, né? 7 de outubro, dia 6, eleição no domingo, dia já, 7, é 1 ano. 1 ano já. Um ano disso tudo. Voou, esse ano voou. Demais. E com ataques diários, né? Contra a faixa de Gaza, contra a Cisjordânia. Tem também informações de que muita gente morreu em campo de refugiado na Cisjordânia nessa madrugada, e agora contra o Líbano. Bom, a gente volta aos assuntos aqui do Brasil, né, JP, porque o governo federal ainda avalia a possibilidade de limitar o uso do cartão do Bolsa Família nas apostas online, porque a gente teve aquele balanço do Banco Central indicando que bilhões de reais foram usados nessas bets, né, nas apostas online, esse dinheiro vindo do Bolsa Família. Pois é, Carlinha, e agora o governo está avaliando possibilidade para limitar o uso do Bolsa Família em casas de apostas online e vai monitorar os gastos dos beneficiários nesses sites. O presidente Lula ontem teve uma reunião muito longa com pessoas ligadas aí ao benefício e pessoas ligadas também a essa questão das bets e 7 ministros, né, para discutir a situação, de fato, desses cadastrados que usam as bets. Segundo o Banco Central, cerca de 5 milhões de inscritos no Bolsa Família apostaram aproximadamente 3 bilhões de reais em agosto. Esses dados são contestados, porém, pela Associação Nacional de Jogos e Loterias. O que a entidade está dizendo? Que os gastos foram superestimados, com valores em duplicidade e apostas fora do perfil dos beneficiários. Para o presidente Lula, a preocupação não é o jogo em si, e sim o endividamento das famílias, principalmente as de baixa renda. Tem muita gente se endividando, tem muita gente gastando o que não tem, e nós achamos que isso tem que ser tratado como uma questão de dependência.
O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, diz que serão feitas campanhas de educação e conscientização. E uma das medidas previstas para o ano que vem já está valendo, que é a proibição do cartão de crédito para apostas. Medidas que são colocadas para o país, por exemplo, aqui a proibição para o uso de cartões de crédito, de débito, ele também atinge o público do Bolsa Família, que é pago hoje com cartão. Mas não exclusivo, é porque é para todos os brasileiros. Bom, a Anatel diz que vai derrubar a partir do dia 11 de outubro cerca de 2.000 sites de apostas que não pediram ao governo a autorização para funcionar no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está defendendo, no entanto, a regulação desse setor. No nosso entendimento, uma regulação forte, ela vai implicar na proteção da sociedade e o tratamento como entretenimento, como deve ser. Bom, o governo está estimando arrecadar mais de 12 bilhões de reais com as bets, isso tudo a partir do ano que vem, e aí a gente faz o alerta para quem, de repente, tem dinheiro ainda nesses sites que não receberam autorização do Ministério da Fazenda para que retirem esses valores, porque a partir do dia 11 não vão mais conseguir acessar esses recursos. Assim, temos uma unanimidade de opiniões aqui, nossa no estúdio, por parte dos nossos ouvintes também, por parte do governo, de que dinheiro de Bolsa Família não deveria poder ser destinado para apostas online. Definitivamente certo? não, né? Hipótese alguma. É um desvio completo da finalidade desse dinheiro, que é ajudar as pessoas, e aí acaba fortalecendo aquelas justificativas de que Bolsa Família não deveria existir, que a pessoa às vezes acaba ficando acomodada ali, não muda de vida. É muito pouco dinheiro, imagino, né, para isso. Em geral, ajuda pessoas a não passarem fome. É, para se alimentar, essencialmente, né? Uhum. Agora, é uma finalidade que não deveria existir. Nenhum real, né, gente? Vamos falar a verdade? É. Nenhum real. Você fala assim, de limitar até tanto. Não não ter um real dedicado a isso, poder, né? De jeito não nenhum. Poder. Agora, isso mostra também o quanto o jogo pode levar a pessoa a usar o que ela não tem para jogar. A pessoa que é viciada naquilo. Né? É um dinheiro que ela deveria usar para alimentar os filhos e acaba desviando para essa finalidade. Muitas vezes pode acontecer de a pessoa, tô nem aí, vou jogar, e joga, tudo bem, né? Joga assim só para se divertir, pode acontecer, mas em geral é a pessoa viciada que tiraria dinheiro, que tiraria comida da boca dos filhos para jogar. Não, então tem um roteiro, importantíssimo um olhar roteiro que para a gente isso. conhece, né, Carla? Tem gente que perdeu casa no jogo. Perdeu casa. O cara simplesmente apostou o teto em que a família morava num jogo de azar. Agora, então, estamos todos de acordo. Agora, como é difícil controlar isso, hein? Que mecanismo, Porque né? você tem lá o cartão do Bolsa Família. Não, esse dinheiro é carimbado, esse dinheiro vai lá para as lojas, para as vendas que estão credenciadas no governo federal, etc e tal, ok. Agora, é tão fácil você criar um mercado paralelo ali, como o mercado de passe de ônibus. Lembra quando a gente recebia passes de ônibus de papel? Aquilo também é um recurso carimbado. Serve para você pagar o transporte público. Agora, você ia lá e vendia aqueles passes, né? Pagava o transporte de outro jeito, ou não pagava, ia andando, enfim, dava um jeito de manter aqueles passes, ia no centro da cidade e trocava por dinheiro. Vendia por um pouquinho menos que o valor de face. É muito difícil você controlar esse mercado paralelo. Tem ouvinte lembrando aqui, se vale alimentação, ticket alimentação, refeição, não pode ser usado para comprar cigarro e bebida alcoólica. Mas não as pessoas consegue compram. mesmo. Não consegue. Em supermercados vendem grandes e tal, o não ticket, conseguem, né? Sheila. As pessoas vendem o ticket. E aí compram o que querem. E aí a dificuldade de mecanismo de controle, né? Sim, muito difícil. E aí a gente também falava até fora do ar aqui, se há uma dificuldade, inclusive hoje, de o governo conseguir controlar 100% de se de fato quem recebe o Bolsa Família deveria estar recebendo, que dirá controlar a utilização desse dinheiro, né? O emprego desse dinheiro. Então... Não é uma missão simples, não mesmo. Valeu, JP, bom trabalho. Valeu, pessoal, boa sexta, até mais. Valeu. Não Ainda volte bem. mais, tá? Porque se voltar é porque tem aconteceu. notícia. Espero não voltar, viu? A gente só quer uma cesta suave. É polo, mas é uma Exatamente. camiseta. É polo. É polo. Polo isso aí. jogou um blazer Abraço, em cima, irmão. já era? Valeu, pessoal, um abração. Valeu, até.
Olha, o comandante da aeronáutica afirma que não há indícios de que um pássaro tenha sido sugado pelos motores do avião que traria o presidente Lula de volta do México. Nessa semana, a aeronave precisou retornar ao aeroporto da Cidade do México depois de uma falha constatada pela tripulação na decolagem. A gente falou disso aqui, né? Antes, foi necessário sobrevoar a região por quase 5 horas para queimar combustível. Segundo o brigadeiro Marcelo Cândido Damasceno, todos os procedimentos adotados garantiram a segurança da aeronave. Ele diz que uma investigação vai determinar o que provocou a alta vibração em um dos motores. Nós não temos indicação de ingestão de pássaros, né? Não há ainda uma... Porque normalmente quando é um pássaro muito grande fica pena, sangue, né? Então não temos essa... Mas pode ser, sempre que há uma vibração, que essa vibração no motor, ele dá uma trepidação na estrutura, no airframe do avião, como nós chamamos, sempre é uma indicação, às vezes, o desprendimento de uma peça, que pode ter acontecido, ou uma ingestão de pássaro, ou às vezes, a coisa quase absurda, uma ingestão de outro elemento que sai de outro avião. Então agora estamos lá, eu quero o mais rápido possível ter um relatório preliminar para a gente saber. O comandante da aeronáutica se juntou aos que defendem a compra de um novo avião presidencial. Apesar de seguro, o brigadeiro Marcelo Cândido Damasceno lembra que o Airbus A319, usado por Lula, está perto de completar 20 anos de uso e é necessário pensar em um equipamento que ofereça mais autonomia. Nós não temos indicação... Agora sim. Um país como o nosso, tamanho do Brasil... merece ter um avião de maior porte para transportar o presidente. A nossa posição geográfica no planisfério, ela indica a necessidade de você ter um avião para sair deste lado do planisfério e cruzar o mundo, levando o presidente num avião que tem uma maior autonomia. O avião completa 20 anos agora, ele está totalmente seguro, né? Houve esse problema, deve ter uma troca do motor lá no México, e em poucos dias ele estará de volta. Mas eu defendo a compra de uma aeronave para o nosso presidente. Marcelo Cândido Damasceno acrescenta que o atual avião presidencial não conta com o sistema de alijamento de combustível. Você abrir eu não sei se o nome é esse, tá? Com portas para despejar o combustível de uma vez só. Que é isso, em vez de fazer, né? o que foi feito, né? Ficar voando em círculos, né? Até o combustível acabar. Isso teria permitido esvaziar os tanques para reduzir o peso sem essa necessidade aí de ficar sobrevoando. Depois do pouso, a comitiva presidencial embarcou no avião reserva da FAB e seguiu viagem para Brasília, chegando 8 horas depois do previsto. O psicólogo flagrado abusando sexualmente de uma paciente em Ponta Grossa, no Paraná, pode responder por estupro de vulnerável. O homem de 47 anos está preso desde a semana passada, quando foi denunciado por vizinhos. David Musso. O psicólogo suspeito de abusar sexualmente de pacientes em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, deve responder por estupro de vulnerável e ato obsceno. A denúncia do Ministério Público foi protocolada ontem e aguarda o aceite da Justiça. Alexandro de Lourenço foi preso em flagrante na semana passada, logo após uma vítima ter sido socorrida por vizinhos da clínica. No dia 25, imagens flagraram o momento em que o psicólogo tenta beijar à força uma paciente em meio a uma consulta. Segundo a denúncia, o homem não demonstrava se preocupar com os flagrantes, pois as abordagens eram feitas com as janelas abertas e de forma escancarada. A investigação da polícia prossegue, pois existe a suspeita que mais pacientes possam ter sido vítimas do profissional. Dados do boletim Infogripe apontam um aumento nos casos graves de Covid-19 em crianças e idosos. Luiz Eduardo de Castro. O número de casos graves de Covid-19 segue apresentando alta em 3 unidades federativas do Brasil. Dados do novo boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz nesta quinta-feira, apontam a maior incidência de casos entre crianças pequenas e idosos, além do aumento de registros em Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. Já os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo apresentaram interrupção ou início de queda das ocorrências. No agregado nacional, a análise aponta sinal de queda de síndrome respiratória aguda grave na tendência de longo prazo, que é correspondente às últimas 6 semanas, e de estabilização ou oscilação na tendência de curto prazo, que é correspondente às últimas 3 semanas.
Sobe para 200 o número de mortos pela passagem do furacão Helene pelos Estados Unidos. Nos estados mais atingidos, Carolina do Norte, Flórida, Geórgia e Carolina do Sul, ainda há um enorme rastro de destruição. Pelo menos 1 milhão de pessoas seguem sem luz e sem água. Em algumas regiões, autoridades estão fornecendo caminhões-pipa e água potável à população. Um dos assuntos também para serem tratados aqui pelo nosso Eduardo Barão. Começou tão mal a rodada ontem pro Timão, hein? Não, foi péssima. Foi tudo terrível. Que não podia acontecer, aconteceu. Mas em compensação, o lado bom, sabe qual é? Que meu chefe tá feliz hoje. Não, que a rodada foi boa pro... Isso, foi boa pro Fluminense. Então, Esse é o lado bom. A gente foi dedurado ontem, sabia, Megali? Não. Porque no horário local, a gente ficou fazendo A gente fez troça. A gente fez... Como é que chama? Reconstituição. Da Sheila em casa, depois a derrota do Corinthians pro Flamengo na Copa do Brasil, na semifinal. Ouvindo essa música aqui, ó. Ela é encostada, fecha a porta do banheiro, bate as costas na porta do banheiro. Ela se manteve firme até então, né, mostrando dignidade, resiliência. Ela não abaixou o pescoço. Ela manteve ali o peito estufado, o orgulho, mas na hora em que ela encontrou-se a só com seus pensamentos e com seus fantasmas, especialmente da Série B, aí foi quando ela fechou a porta. E aí você descreve, cara. Fecha a porta do banheiro, fica de costas pra porta, encosta na porta, as lágrimas nos olhos começam a descer e ela vai deslizando até o chão, até cair sentada. E aí no chão, agarra os dois joelhos. E fica em movimento de Foi frente. 1-0 só. Foi 1-0. A gente tá Já tem brincando empatado, aqui, mas o Corinthians voltou vivo, né? Porque o assunto não é esse. O assunto foi Não, mas peraí, ó. Fluminense. Peraí. Minha mãe mandou a seguinte mensagem. E mãe é mãe, a gente vai ler mensagem de mãe, né? Tá falando de notícia Fale que não. velha aqui. Fale que não. Lê a mensagem Você já da mãe. desrespeitou meu pai, agora você quer desrespeitar minha mãe Jamais também. Você já não respeitei seu gosta pai. do meu pai. Não fala isso. Mentira. Não fala isso. Bom dia, filhota. Esses dois traíras tiraram o maior sarro de você ontem por causa do Corinthians. Te imitaram chorando, escorregando na parede devagarinho, até cair no chão chorando. Ó, mãe é mãe, né? Até ela conseguiu visualizar o que a gente tava imaginando. Como é que é o nome do seu pai? Meu pai, Ridelson. Ridelson, eu tenho todo o respeito pelo senhor, viu? É mentira da Sheila. Eu respeito muito o senhor. Vai! Fluminense bateu o Cruzeiro. Que nosso chefe tá ouvindo, fora tá da feliz. zona de rebaixamento, e pra completar, o Criciúma também se afastou. Conta aí, Yuri Queiroga. O Fluminense bate o Cruzeiro por 1-0 no reencontro da equipe com o técnico Fernando Diniz. O resultado tira o tricolor das Laranjeiras da zona de rebaixamento momentaneamente, ainda que a equipe tenha um jogo a menos em relação a Corinthians e Vitória, rivais diretos na briga contra a degola. O Flu abriu 2 pontos de vantagem sobre ambos, chegando a 30 e ficando em 16º no Brasileirão. Ainda ontem, o Criciúma venceu o Lanterna Atlético Goianiense por 2-0. Hoje, às 9h30 da noite, o Grêmio recebe o Fortaleza na Arena, em Porto Alegre. Se o Leão do Pici vencer, assume provisoriamente a liderança do Brasileirão. É isso. E aí tem seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior faz uma mudança na lista da seleção por necessidade. Aline Fanelli. O zagueiro Beraldo é chamado para a seleção brasileira para o lugar de Bremer, cortado por lesão. O jogador do Paris Saint-Germain esteve com a equipe de Dorival Júnior na data FIFA do mês de setembro. Bremer havia sido a novidade para a defesa nesta convocação, mas rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em partida pela Juventus na última quarta-feira. O Brasil enfrentará o Chile no dia 10 como visitante e receberá o Peru no dia 15 em Brasília. Os treinamentos vão começar na próxima segunda-feira à tarde, na Academia de Futebol do Palmeiras, na capital paulista. Bom, a situação... O Criciúma esquece. Eu acho que nem, não Escapou, cai. hein? Não Escapou cai mais. depois da vitória ontem. Quem é que tá arriscado? Do Bragantino, que é o 12º, o Criciúma já é o 11º, que tem 33 pontos em 28 jogos, até o último. O Atlético Goianiense me parece que já foi embora, mas Bragantino, Juventude, Grêmio, Atlético Paranaense, Fluminense, Vitória, Corinthians, Cuiabá, escolha 3 aí. Desse grupo, 3 times cairão. Neste instante, estariam caindo Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Lembrando que nesse grupo, o Grêmio tem um jogo a menos, o Cuiabá também, e o Atlético Paranaense ainda tem 2 jogos a menos.